Olá, pessoal. Prova de literatura da GV, primeiro semestre de 2012. É uma prova bastante fácil, centrada em 3 assuntos que a gente já sabe são da preferência da banca examinadora: romantismo, realismo e modernismo. Todos explorando autores brasileiros. Bem, vamos lá. Primeira questão é a de número 23, tá? Uma questão a respeito da obra do escritor modernista, segunda geração, brasileiro Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento, a que se refere o entrevistado, numa referência ao texto que serviu para as questões de 19 a 25. O Tempo e o Vento, a que se refere ao entrevistado, o autor Érico Veríssimo, é o título geral de uma obra cíclica composta pelos romances. Infelizmente, essa é uma questão bastante decoreba, que não tem nenhuma implicação maior sobre o conteúdo da obra, é a mera divisão da obra, que corresponde à alternativa A, o continente, o retrato e o arquipélago, formando um grande painel sobre as famílias patriarcais formadoras do Rio Grande do Sul. As demais alternativas estão erradas porque nelas aparecem obras que não constituem esta saga, que é O Tempo e o Vento, embora exista um romance do Érico Veríssimo, como está na alternativa D, intitulado Saga, mas essa divisão tripartite, ela é a composição da obra O Tempo e o Vento. Então, a alternativa correta, a letra A. Depois, a questão número 24. Se baseando numa citação, em citações que estão no texto, em que a Clarice Lispector coloca a ideia da oposição entre autores engajados, não engajados, enfim, das avaliações dos críticos a respeito da obra, diz o seguinte: o acirramento dos conflitos de esquerdistas versus direitistas, de moralistas e reacionários versus liberais e de norte contra sul, característico da época em que surgiu o autor, isto é, a segunda geração do modernismo brasileiro, marca de modo acentuado o ambiente no qual evoluiu a literatura brasileira no período. A alternativa correta, evidentemente, é a alternativa B, que corresponde principalmente aos anos de 30. Os anos 30, que é quando se dá a produção da segunda geração modernista, é o auge da ditadura Vargas no Brasil. E o que nós temos? Uma postura dos autores de direita, que são, digamos, uma minoria, que defendem a radicalização da ditadura. E os autores de esquerda, que são a maioria dos escritores realmente significativos, o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, o próprio Érico Veríssimo, o poeta Vinícius de Moraes, o poeta Drummond, que abraçam explicitamente uma postura de esquerda, acreditando que o socialismo é o caminho para uma sociedade mais justa, apregoam as liberdades democráticas plenas, bem como a legalização do Partido Comunista. Então isso corresponde à alternativa B. Depois, a questão número 25. Ao final de sua carreira literária, a entrevistadora, que é a Clarice Lispector, de Érico Veríssimo, escreveu A Hora da Estrela, livro em que a história da migrante nordestina Macabea enseja, entre outros aspectos da obra. A obra A Hora da Estrela é um romance que trata da questão social da nordestina Macabea, na cidade do Rio de Janeiro, como diz o narrador, uma cidade toda feita contra ela. Ela é uma personagem que evidencia a alienação, a exploração em todas as dimensões. Vítima que ela é de uma sociedade de consumo, uma sociedade em que a propaganda, a mídia ajuda a criar a alienação e explorada como uma força de trabalho que não tem consciência da sua realidade. Então o que acontece? Na Hora da Estrela, a narrativa se organiza em 3 planos. Nós temos um plano filosófico, em que o narrador indaga sobre a origem do mundo, a origem de Deus, a origem do homem, essas questões de caráter mais transcendental, metafísico. Um plano sociológico, que é a narração propriamente dita da história da nordestina, e um plano, que é aquele que é mais enfatizado, que é o plano metalinguístico, em que o narrador discute o porquê da arte. Para quem que se cria a obra de arte? Para quem que se escreve? Ele questiona a relação dele com o público. Quem que vai ler a história dele? Uma alienada como a Macabeia, a classe média a qual ele pertence ou a elite? Ele questiona também qual a palavra que se pode usar para expressar a realidade do terceiro mundo. Qual o alcance que a palavra tem? Qual o alcance que a arte tem? Qual o sentido que a arte tem quando, como ele diz no próprio texto, o semelhante, que no caso é a Macabeia, está relegado como se fosse um feto na lata de lixo. Então o que acontece? Ao contar a história da nordestina, o plano sociológico, a discussão que envereda por um plano filosófico sobre o estar no mundo, a relação com o semelhante, e um plano metalinguístico, em que, como confirma a alternativa D, há um questionamento radical da validade e do alcance da
própria literatura e poderíamos dizer, por extensão, da própria arte. Uma questão muito bem feita, muito clara, alternativa correta, a letra D. Depois, a questão número 26, um fragmento das Memórias Póstumas, que nós analisamos em aula, o célebre trecho que aborda as acusações que eram dirigidas ao Cotrim, o cunhado do Brás Cubas, casado com a irmã dele, a Sabina. Bem, a primeira questão, então, é a respeito do texto de número 26, uma questão meramente factual. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de que procede o excerto aqui reproduzido, reconhece-se o romance que, alternativa correta, abre a fase chamada de realista da literatura brasileira. Lembrando que essa é uma questão que já caiu outras vezes na prova da GV. 1881, o ano em que as memórias aparecem em livro, no ano anterior apareceram em folhetim, 81 é considerado a inauguração do realismo no Brasil. Por quê? Pelo radicalismo das memórias. No plano do conteúdo, quebrando com o esquema do romance romântico de visão maniqueísta, que polariza o bem e o mal, as memórias apresentam a visão nihilista do desencanto, da falta de sentido da vida, das relações falsas que orientam a existência humana. E no plano formal, estilístico, as memórias quebram com a narrativa linear, de começo, meio e fim, com a estrutura de suspense, que caracterizava o romance romântico apreciado até então. A estrutura das memórias é marcada pelos capítulos curtos, pela fragmentação e pelo constante embaralhamento do tempo. Então, daí, ser uma obra que justifique se dizer que ela inaugura uma nova estética, tanto no plano do conteúdo quanto da forma. Então, a alternativa correta, a letra A. Depois, a questão número 27. 3 afirmações para considerá-las se falsas ou verdadeiras. É muito semelhante a uma questão que nós fizemos em sala de aula a respeito do Cotrim. Então, a alternativa correta é a letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Começando com a afirmativa 2. No texto, já são mencionados os escravos que virão a figurar entre as personagens centrais da obra. Os escravos, no caso, são os escravos que eram maltratados, que eram punidos pelo Cotrim quando desobedeciam. Ora, tanto nas Memórias Póstumas como nos demais romances realistas do Machado, os escravos aparecem, mas eles nunca constituem protagonistas. Eles são sempre coadjuvantes, como é o caso nas Memórias Póstumas do Prudêncio. Embora tenha algum destaque, ele não é um personagem central. Isso invalida a afirmação 2. A primeira está correta pelo seguinte: a defesa de Cotrim, feita nesse trecho pelo narrador, Brás Cubas, resulta em um grande ataque a essa personagem. O meio utilizado para obter essa inversão de sentido é o da ironia. O ataque consiste nas acusações feitas ao Cotrim porque mandava maltratar os escravos. Eles iam para o calabouço, de onde, como diz o texto, voltavam escorrendo sangues. Ora, essa é uma prática bastante dura. E a ironia consiste na defesa que o Brás Cubas realiza quando diz que não se pode censurar nos Cotrim essa prática, porque ele realizava um gênero de negócio que exigia um tratamento um pouco mais duro. Ora, dizer que maltratar os escravos até eles escorrerem sangue é um pouco duro é uma grande ironia. E depois, afirmação 3. Deduz-se do texto que, para a sociedade figurada na obra, contrabandear escravos não era atividade que manchasse a dignidade dos que a praticavam. Quer dizer, o narrador endossa, ironicamente, a prática da sociedade, quando ele diz que não se pode censurar no Cotrim aquilo que era puro reflexo das relações sociais. Quer dizer, nesse meio que ele vivia, o Brasil escravocrata da segunda metade do XIX, a prática da escravidão, as punições aos escravos eram aceitas com naturalidade. Então, não dá para dizer que manchasse a dignidade dos que a praticavam, já que isso era visto com naturalidade, com toda a aberração, evidentemente, que essa prática implica. Então, as corretas afirmações 1 e 3, alternativa D. Depois, a questão número 29. Na historiografia da literatura brasileira, reconhece-se em Gonçalves Dias o poeta que... Uma questão bastante factual também. A correta alternativa C, consolidou o romantismo, na medida em que ele é o poeta por excelência que vai explorar a temática do índio, um dos aspectos mais relevantes da chamada cor local a que o romantismo dá grande relevo. A alternativa A está errada porque afirma: abandonou as influências literárias portuguesas e francesas. A idealização do índio reflete, na dimensão do Brasil, a idealização que se faz do herói na literatura romântica europeia, que no caso é a figura do cavaleiro. Também no plano formal, não dá para dizer que ele abandonou as influências literárias portuguesas, porque embora o romântico valorize tanto o verso livre, no Gonçalves Dias a gente tem uma preferência por poemas com métrica regular, de clara influência portuguesa.
A letra B está errada porque afirma que introduziu os índios como personagens em nossas letras. O índio já aparecia no próprio arcadismo, com os poetas Basílio da Gama, Santa Rita Durão, entre outros. Antecipou o parnasianismo? Não, porque essa valorização da cor local não é uma marca do parnasianismo. E a letra E está errada porque fala que inaugurou o nativismo na literatura brasileira. A letra E ecoa a letra B. O nativismo já estava presente em algumas referências de autores árcades. Portanto, a correta, a letra C. E, finalmente, um poema que nós vimos em sala de aula, o poema Piada, do Oswald de Andrade, autor da primeira geração modernista. Um poema relicário. No baile da corte foi o Conde de quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. O enunciado diz, com uma única exceção, as alternativas abaixo indicam aspectos característicos da poesia pau-brasil que aparecem no poema. A referida exceção está em... Obviamente, a questão alternativa errada é a letra C, desvalorização da cultura popular. A proposta da poesia pau-brasil, como o próprio nome indica, é exatamente a valorização da cultura popular. Os demais aspectos, o aspecto despojado do texto, o poder de síntese, a absorção do humor junto com a poesia, as referências ao passado, como no caso um baile imperial, baile da corte, o Conde de, que era o marido da princesa Isabel, então isso remete ao Brasil imperial, e os recursos da linguagem coloquial, comer, beber, pitar e cair, incorporando a oralidade, evidenciam aspectos todos presentes no texto. Portanto, a alternativa errada, a letra C. As questões da prova, de um modo geral, foram bastante simples, cobraram aspectos relevantes e o que a banca deixou a desejar é que, como literatura portuguesa faz parte do programa, há vários autores importantes, ela não cobrou, ao contrário do que acontece normalmente, nenhuma questão de autores portugueses. Contemplou apenas a literatura brasileira. De resto, as questões estavam bastante claras. Espero que você tenha se saído muito bem.